Bom dia, pessoal. A gente hoje vai estudar o capítulo 8, que é o reino fungi e o reino plantar. A gente vai falar um pouquinho das características e dos filos dos reinos, né? Fungi e plantae. Vai falar um pouquinho da importância dos fungos, das plantas e vai falar rapidamente sobre o ciclo reprodutivo das plantas. Então, o reino fungi tem como as características, né? Os representantes são os fungos, que são seres eucariontes, ou seja, que possuem carioteca ou membrana nuclear, são heterotróficos, ou seja, a nutrição dele depende de outros porque eles não produzem seus próprios alimentos, então eles dependem de outros seres, são unicelulares e pluricelulares em relação ao número de células. Unicelulares geralmente são as leveduras que a gente utiliza para fazer massas de pão e pizza e etc. E pluricelulares, que são aqueles fungos normalmente associados à alimentação, champignon, shiitake e etc. Lembrando também que a parede celular da célula dos fungos, eles possuem parede celular parecido com as plantas. Evolutivamente eles estão no meio, né? Então eles possuem já parede celular com quitina, que é um material semelhante à carapaça dos insetos, por exemplo, de um mosquito. Então, é um material bem resistente. Fungos pluricelulares normalmente possuem tecidos, né? Então, eles possuem micélio, que é a base deles, e o corpo frutífero, que é a parte específica do fungo para fazer a reprodução. Onde que a gente encontra os fungos? No solo e em ambientes aquáticos. E o metabolismo. Eles são aeróbios, ou seja, metabolismo em relação à respiração celular, para produção de energia. Eles podem ser aeróbios, ou seja, para ele produzir energia precisa de oxigênio, ou anaeróbios facultativos. Em alguns momentos eles não precisam de oxigênio, anaeróbios, né, para poder produzir energia. Normalmente esses anaeróbios eles produzem energia por fermentação. A gente vai ter exemplos de leveduras, que a gente faz as massas que eu já citei. E eles têm como reserva energética um carboidrato ou açúcar chamado glicogênio, o mesmo que a gente armazena no fígado, nós humanos, né? Fígado e músculos. Então aqui, se a gente for ver o micélio, o que é micélio? É um conjunto de células chamadas hifas. Então as células dos fungos são chamadas hifas, que se misturam e formam como se fosse, entre aspas, o micélio. E a parte reprodutora é o corpo frutífero, que é onde você vai gerar esporos, e esses esporos vão se desenvolvendo em outros fungos e etc. Então aqui é uma imagem de dois seres unicelulares. Normalmente unicelulares vão ser microscópicos, né? Que uma célula só, eles vão ser minúsculos. E pluricelulares, como a gente vê aqui um cogumelo, que eu não lembro a espécie, mas você tem uma estrutura visível, macroscópica. Em relação à reprodução dos fungos, eles podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Assexuadamente não vai envolver troca de gametos. Você pode ter um brotamento, que um broto vai surgir de um fungo e vai soltar, formando um novo fungo. Fragmentação, ele vai liberando partes, né, que são células hifas, e elas vão formando novos fungos. Esporulação, são fungos que produzem esporos, que são estruturas que ajudam na reprodução, que vão se soltar do fungo e ficam no ambiente. Quando encontram condições propícias, formam novos fungos. E temos a reprodução sexuada, em que duas células, duas hifas de fungos diferentes vão se unir e vão gerar um novo fungo. Então aqui, brotamento, olha o broto ou gêmula saindo da célula mãe e liberando, formando novos fungos, que são essas hifas aqui. Aqui a fragmentação, como se eu cortasse em vários pedaços, esses pedaços se soltassem e desse origem a novos fungos. E esporulação, em que eu tenho estruturas conhecidas como esporângios, que ficam na parte reprodutiva dos fungos, que vão liberar esporos, e esses esporos no ambiente, encontrando as condições ideais, vão
formando novos fungos. Então, aqui, reprodução assexuada, né? Liberando esporos. Esses esporos, eles vão fazer com que as hifas... e a gente vai ter também a entrada... A gente pode ter fungos que fazem os dois. Então, como é que se dá a reprodução sexuada? Você tem a união de hifas de diferentes indivíduos. Vou tentar visualizar aqui. Elas se unem, troca material genético e aí gera um ser diploide, né? 2N, diploide 2N, tem o dobro de cromossomo, que vai sofrer meiose e forma os esporos, que é semelhante aos gametas, né? E esses esporos, eles podem ir para a reprodução assexuada ou seguir para a reprodução sexuada. Então, dependendo do fungo, a gente tem esses caminhos. A alimentação, a importância deles, dos fungos. A alimentação para produzir pães, como por exemplo massas, né? Ou usar diretamente na culinária, quando a gente fala do champignon, do shiitake, que é muito utilizado nas comidas orientais. Produção de bebidas, que é a levedura que faz a fermentação para produzir cerveja, cachaças e vinhos. Produção de remédios, como a penicilina, que a penicilina é um antibiótico que foi descoberta acidentalmente em laboratório. Fleming, que foi o inventor, estava cultivando bactéria, do nada cresceu um fungo que produziu uma substância, que é a penicilina, e matou as bactérias. Aí ele utilizou essa substância para produzir remédios para combater infecções por bactérias. Eles na natureza podem atuar como decompositores, reciclando a matéria orgânica, ou estar em associações ecológicas, como por exemplo simbiose, nos links em que eu tenho associação dos fungos com as algas ou fungo com as cianobactérias. Ou podem estar associadas a raízes de plantas, formando as micorrizas. Isso é bom porque o fungo vai fornecer nutrientes para as plantas e umidade, e as raízes e as plantas vão fornecer nutrientes para os fungos. Então é uma troca muito eficaz. Os fungos podem ser classificados em 4 filos. Na verdade até 5, mas os principais são 4. O que eu vou ter? O filo Zygomicota, né? E aí, qual é a diferença deles? As partes reprodutivas. Então, eles vão formar esporos sexuados que vão ter nomes diferentes. E aí, eu vou ter as diferenças também nas células. Então, vou ter diferença nas células e nas estruturas reprodutivas. Então, a zigomicota, eu tenho umas hifas cenocíticas, eu vou mostrar depois no slide posterior. Forma esporos sexuados chamados zigósporos, por isso que é zigomicota, e não tem a parte de corpo de frutificação. Ou seja, os esporos eles não têm uma parte específica do fungo para sair. O exemplo é o que causa o bolor do pão, né, dos zigomicotas. As comicotas, hifas septadas, ou seja, cortadinhas, separadas, formam esporos sexuais ascosporos ou ascósporos, depende do livro, e na parte específica da hifa, ou seja, da parte específica do fungo. Por ter ser uma parte específica, eles têm corpo de frutificação. Um exemplo é o Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura que a gente faz tanto pão como a gente utiliza para produzir cerveja. Então, a comicota, para quem gosta, né, de culinária ou cerveja, é um exemplo de um fungo útil para a vida da gente. Basidiomicota, as hifas também são separadas e os esporos sexuais são os basidiosporos. E você tem hifas especializadas, que são os basídios, e nem todas vão formar corpos de frutificação. Um exemplo é o champignon. Deuteromicota são os falsos fungos. Eles não tinham classificação, então foi agrupado aqui. É tipo assim, não sou reserva do time. E você não tem estruturas reprodutivas. Então, na falta de estruturas reprodutivas, eles foram classificados nesse grupo aqui diferente. Então, aqui, zigomicotas, zigomicetos. Você tem hifas cenocíticas, redondinhas. As comicotas e basidiomicotas, você vai ter hifas separadas.
E você vai ter essas estruturas aqui, reprodutivas especiais. O zigomicota você não tem estruturas especiais. E os fungos imperfeitos não vão ter nenhuma estrutura reprodutiva que identifique-os. Eles foram classificados na falta de outra característica para classificação. Além da importância deles, é importante ressaltar que os fungos podem causar micoses ou infecções por fungos, e essas micoses elas podem ser leves, normalmente superficiais, ou a gente tem as dermatofitoses, né, que é uma parte mais vai afundando mais na pele e pode pegar as unhas, como por exemplo, quando você tem frieira. Subcutâneas, aí a gente vai descendo as camadas da pele, que já vai chegando nos músculos. Sistêmica é aquela que vai acometer órgãos e sistemas internos, ou seja, elas são micoses, infecções fúngicas mais graves. E as oportunistas, que acometem geralmente indivíduos debilitados, como por exemplo a cândida. Agora, passando um pouquinho para o outro reino plantar, ou metáfita, tanto faz. Ele possui como características eucariontes, possuem células eucariontes porque possuem carioteca, pluricelulares, ou seja, por possuírem tecidos, serem macroscópicos, tem mais de uma célula. Tipo de nutrição, são autótrofos e produzem sua energia ou alimentos por fotossíntese, por isso são conhecidos como fotossintetizantes. Por que eles fazem a fotossíntese? Porque nas folhas a gente encontra uma grande quantidade de clorofila dentro dessas estruturas que só tem no reino vegetal, né? Só tem no reino não, basicamente tem no reino vegetal e nas algas, que são os cloroplastos. Essas organelas armazenam clorofila, que passam por reações vindas do sol, dando origem à reação da fotossíntese. Além disso, é importante relembrar que eles possuem parede celular, as plantas, e estruturas, vacúolos, que ajudam no armazenamento de substâncias. As demais estruturas organelas são comuns aos outros tipos de célula. Qual é a importância, então, das plantas? Elas realizam fotossíntese, que é importante para liberar o oxigênio, ou seja, ela ajuda na limpeza do ar, né? Que ela retira o excesso de CO2, gás carbônico, e libera o oxigênio, o gás oxigênio para o ambiente. Por ser considerada produtora, por produzir alimentos, ela é a base da cadeia alimentar, a base da pirâmide, né? Ajuda no aumento da umidade atmosférica. Não sei se você já ouviu falar, mas a Amazônia, vamos dizer assim, formam rios aéreos, porque a Amazônia, devido à quantidade de representantes vegetais, ela libera muita umidade durante a respiração e o metabolismo da planta, e isso faz com que o ambiente fique úmido. Então, ajuda nesse aumento. Protegem os solos, porque as raízes, elas seguram os solos, e além de fornecer, né, nutrientes para os solos. Podem servir como sombras, e que ajuda na sobrevivência de alguns seres vivos. Ou, então, justamente, sombras podem ter inúmeras funções e podem servir como hábitat para outras espécies, normalmente aves ou alguns insetos, e ajuda na preservação de rios e nascentes, né? Que aí a gente vai ter todas essas questões de importância das plantas. Tá. O reino plantar evolutivamente começou com o ancestral, que eram algas verdes marinhas, que viveram milhões de anos. Elas passaram, houve algumas alterações climáticas, e aí desenvolveu o primeiro grupo das plantas, que são os briófitas, tendo como principal representante os musgos. 350 milhões de anos, elas começaram a ganhar vascularização, ou seja, vasos condutores de seiva, no caso de plantas, não tem vasos sanguíneos, porque elas não têm sangue, né? E aí, a partir do momento que elas foram adquirindo essa característica, vasos condutores de seiva, surgiu o grupo das pteridófitas. Temos como representante as samambaias, as avencas e etc. Com isso, houve o aparecimento de sementes, formando as gimnospermas, que são os pinheiros.
E aí, evolutivamente, alguns anos depois, formou-se flores e frutos, as flores como representantes reprodutivas, surgindo as angiospermas, que são as árvores frutíferas que a gente conhece, por exemplo, o pé de manga, o pé de maracujá e etc. Então, a planta sofreu essas alterações aqui ao longo dos anos. Você tem o início com as algas verdes, aí originou as primeiras plantas, que foram as briófitas, foi ganhando a vascularização, pteridófitas, surgiu as sementes gimnospermas e flor, frutos e sementes, que é tudo, né? É o grupo mais completo, as angiospermas. Então, a gente passou por todos esses períodos aqui até se chegar às plantas frutíferas que a gente tem aí. Falando um pouquinho de cada um, como eu falei, as briófitas desse grupo aqui são as únicas que não possuem vaso sanguíneo. As demais, vasos condutores de seiva. Daqui para trás, todas elas possuem vasos condutores de seiva. Então, por não possuir vasos condutores de seiva, as briófitas são as únicas desse grupo, conhecida como as avasculares. São pequenos porque não tem raiz, caule nem folha, tem rizóide, cauloide e folhoide, que são estruturas bem rudimentares, vamos dizer assim. O hábitat em ambientes úmidos e sombreados, porque para reproduzirem elas precisam de água, porque os gametas masculinos das briófitas são flagelados e precisam da água para chegar nos gametas femininos das plantas. Os exemplos: músculos, hepáticas e antócios. Pteridófitas são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva. Essas já vão possuir raízes, caules e folhas. Mas para nas folhas, você não vai ter mais nenhuma estrutura. Reprodução vai depender da água também. Então, o gameta também é flagelado. E exemplo, acho que a gente tem samambaias, avencas e cavalinha. Gimnospermas são vasculares, como eu falei, possuem vasos condutores de seiva. Elas vão possuir, igual à pteridófita, raízes, caules e folhas, e elas possuem uma novidade, que são as sementes. A reprodução não vai depender da água, porque a gente já tem semente que pode circular por aí, servindo como um meio de reprodução. Então, ela vai precisar basicamente de um processo conhecido como polinização, fazendo com que essas sementes se dispersem, né, no ambiente, para poder haver o desenvolvimento de plantas. Só que a polinização das gimnospermas, você tem vários processos, normalmente é pelo vento. Exemplo: pinheiros, sequoias, ciprestes, cicas, podocarpos. Por que eu estou falando isso? A polinização é por vento. Gimnospermas só possuem semente, não possuem flores. Então, não são plantas atrativas para insetos, porque você pode ter polinização por animais ou por vento. Os animais são atraídos por cores vivas e as gimnospermas, por não possuir, não vão atrair animais. O processo de polinização dela vai ser pelo vento. Angiospermas são vasculares. Você vai ter tudo que as gimnospermas, que é o grupo 3 que eu apresentei agora, até sementes, mas vai ter o acréscimo: raízes, caules, folhas e sementes, que são protegidas por frutos, ou seja, a gente já vai ter frutos e flores, que são as estruturas reprodutivas. Por que eu falei da polinização anteriormente? As flores são atrativas para os animais. Então, a polinização, que é uma forma de ajudar na reprodução deles, vai ser por animais, seja por insetos, aves ou morcegos. Então, a reprodução, como está escrito aqui, não depende da água, mas vai depender do processo de polinização para fazer a dispersão das sementes no ambiente. Os exemplos: as árvores frutíferas. É importante ressaltar que a planta, normalmente, ela faz uma alternância de gerações. Então, ela passa por elas podem, vamos dizer assim, passar por processos assexuados e sexuados. As briófitas, por exemplo, elas podem formar umas estruturas chamadas propágulos, que se fragmentam e fazem uma fragmentação. Já as plantas vasculares, você pode ter rizomas e caules com botões vegetativos, chamados mudas, e isso vai favorecer a propagação vegetativa.
Então, em algumas plantas, não todas, você pode ver essa formação de brotos, né? Brotos não, estruturas com partes vegetativas, que são as mudas, que vão dar origem a novas plantas. Muito comum nas pteridófitas. E você tem a reprodução sexuada, você tem a fusão dos gametas, gerando um zigoto que vira um embrião e uma planta adulta, né? Vamos dizer assim. Falando um pouquinho da alternância de gerações, que normalmente é a forma produtiva da planta. Você tem estruturas, duas estruturas nas plantas, e aí vai marcar as duas gerações. Você tem a estrutura de esporófitos ou esporofíticas, que, como o nome já diz, vai produzir esporos. Esses vão passar por meioses e fazer a germinação, ou seja, vão disseminar. Esses esporos vão formar, vão chegar nos gametófitos, dando origem aos gametas, que vão originar os gametas, que por mitose vai produzir estruturas e vai haver a fecundação, formando o zigoto, né, a fusão dos gametas. E é importante ressaltar que cada tipo de planta vai ter gametas com características diferentes. As briófitas e pteridófitas, o gameta masculino é chamado janterozoide, e eles possuem flagelos, e o gameta feminino, ou esfera. E lembrando que o gameta masculino de todas as plantas são maiores que os femininos. Então, a diferença de gametas é mais o gameta masculino, que tem nomes diferentes. Briófita e pteridófita, anterozoide, masculino. Gimnospermas e angiospermas são as células espermáticas, que nada mais são que os grãos de pólen, que não possuem flagelo. Nos gametas femininos das 4 representantes são conhecidos como esferas e possuem como característica comum, são maiores que os gametas masculinos. Então, só para fechar aqui, ciclo de vida diplobionte, porque ele passa por alternância de gerações. Eu tenho um esporófito, que é diploide e que vai fazer uma meiose, e você vai ter os esporões formando esporos haploides, que a meiose você leva a quantidade de cromossômico para metade, então ser diploide vira haploide. Aí tá, esses esporos haploides chegam até os gametófitos e, por mitose, os gametângios vão formar gametas haploides, que vão se juntar e formar um zigoto diploide, que vai voltar para o ciclo aqui, esporófito. Esse zigoto diploide vai se desenvolvendo em esporos e a gente vai ter a planta adulta passando por esse ciclo de gerações. Então, eu peguei pteridófita só para a gente entender os esporos, né? A gente tem aqui que germinam e entra na parte sexuada. Você vai ter a fusão dos gametas, desenvolvimento do embrião, e aí você vai ter o desenvolvimento dessas estruturas que vão produzir os esporos, e esses esporos vão entrar em meiose, formando esporos haploides que se juntam e chegam na parte dos gametófitos para gerar gametas haploide e formar esse zigoto aqui, originando a planta adulta. Então, é um ciclo. Você passa por fases assexuadas para depois fases sexuadas. O interessante aqui é que a parte de formação de gametas não é por meiose, é por mitose. Quem forma a meiose serve para produzir esporos nas plantas. Então, é uma parte diferente um pouco do reino animal. Estruturas reprodutoras especiais. As pteridófitas, elas possuem soros. Se a gente for ver aqui, ó, essas bolinhas, que é o local de produção de esporos, né? E prótolo, que é o local de produção de gametas. Eu nem sei se nessa imagem a gente tem aqui o prótolo e soros. Por isso que eu escolhi essa imagem também. Gimnospermas e angiospermas. A gente tem os estróbilos, que produzem os grãos de pólen, que formam os gametas masculinos. E as flores, que vão produzir as oosferas, que são os gametas femininos.
a gente vai ter como estrutura reprodutora uma semente que vai proteger o embrião que formou da planta e vai dar nutrientes para esses embriões. Nas angiospermas, então, as sementes são envolvidas por frutos. Então, basicamente é isso. A gente falou dos reinos dos fungos, que tem as 4 classificações: zigomicota, ascomicota, deuteromicota e basidiomicotas, desculpa. E a gente falou um pouquinho de cada característica que se difere um pouquinho das estruturas reprodutivas delas. Falamos da importância dos fungos e falamos um pouquinho das plantas. A gente falou das características e falamos agora dos 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Falamos do tipo de reprodução, que são semelhantes, com algumas diferenças em relação ao tipo de ambiente que acontece a reprodução. E falamos das estruturas reprodutoras de cada grupo e gametas que cada um vai ter. Então, basicamente é isso. Uma boa semana de aula para vocês e bons estudos.